Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar a respeito do lucro presumido no regime de competência. Então, nós temos aí na tributação do lucro presumido o regime de caixa ou regime de competência. O regime de competência, ele é o mais tranquilo do que o caixa, por quê? Porque à medida em que eu emito a nota fiscal, que eu presto o meu serviço ou que eu faço a minha venda e ele está faturado, eu vou oferecer a tributação. Só que no regime de caixa não. No regime de caixa, o que vai acontecer? Eu vou aí oferecer a tributação só o valor que eu recebi. Então, tudo bem. Dito isso, você deve pensar assim, ótimo, se eu sou uma pessoa desorganizada, eu vou fazer pelo regime de competência. Eu não vou fazer minha tributação pelo regime de caixa. E aí é interessante pensar o seguinte, tá? O regime de competência, ele não se confunde com o princípio da competência. O princípio da competência, ele é um princípio contábil em que minha contabilização, ela deverá seguir a competência. Então, eu posso ter uma tributação no regime de caixa e uma contabilização no regime de competência. Então, a contabilização, independente se o meu regime de apuração é caixa ou competência, a minha contabilização será pelo regime de pelo princípio da competência. E a minha apuração? A minha apuração pode ser tanto caixa quanto competência. Então, é importante separar. Apuração fiscal é uma coisa, contabilidade é outra. Na contabilidade, sempre tenho contabilidade, sempre vou seguir o princípio da competência. Na apuração do tributo para Simples Nacional e para lucro presumido, eu posso escolher a tributação pelo regime de caixa ou a tributação pelo regime de competência. Ok? Então, é importante destacar isso aí. E vamos dar um exemplo aqui a respeito do caixa da competência para vocês entenderem do que eu estou falando. Nós temos aqui na empresa um faturamento em janeiro de 10, fevereiro de 15, março 30. Um total de faturamento de 55. E eu tenho um total recebido no mês de 7 mil em janeiro, 8 em fevereiro, 20 em março. Recebi um total de 35 mil. Então, no meu regime de competência, o que eu vou querer tributar? Eu vou querer tributar pelo caixa ou pela competência? Se eu tributo pela competência, quer dizer que na minha base de cálculo haverá 55 mil reais. E sobre esse valor vai incidir imposto de renda e contribuição social. No regime de caixa, se eu optar pelo regime de caixa, a minha base de cálculo é de 35 mil reais. Então, à medida em que eu faturo, eu vou emitir, à medida em que eu faturo e vou prestando serviço, eu vou oferecendo a tributação e já vou pagando o tributo. Então, presta atenção. Nesse primeiro trimestre, 20 mil ainda não foi recebido. Então, no momento em que eu receber, no regime de caixa, eu ofereço a tributação. Na competência, não. Se você faturou, se você prestou serviço, se você efetuou a venda, você tem que colocar esse valor na sua base de cálculo, independente de ter recebido ou não. E outra coisa que a gente destaca, o meu cliente me deu calote. Isso não é justificativa para você deixar de pagar o tributo. Você que corra atrás e receba do seu cliente. Então, cuidado com isso aí, com essa questão de caixa e competência, porque se eu escolher regime de competência, eu vou ter que ficar o ano inteiro oferecendo a tributação, as minhas receitas pelo regime de competência. Se eu escolher o caixa, eu vou ficar o ano inteiro oferecendo a tributação, meu regime de caixa. Ok? E um último detalhe para a gente encerrar. Você concorda que no regime de caixa, de competência, os 55 mil já foram tributados? E no caixa ainda faltam 20 mil para eu colocar na base de cálculo? Digamos que eu escolhi regime de caixa no ano 1 da empresa e deu muito trabalho, eu não quero mexer com isso mais no ano seguinte. E aí, no ano seguinte, eu quero ir para o regime de competência. O que vai acontecer?
não está faltando 20 mil para colocar na base de cálculo, referente ao ano 1. Então, eu vou pegar esses 20 mil no último trimestre do ano 1 e vou oferecer a tributação independente de ter recebido ou não. E aí eu começo o ano 2 zerado e faço tudo pelo regime de competência. Vamos lá, de novo. Pelo regime de competência, digamos que isso aqui não é um trimestre, isso é um ano. Ano 1. No ano 1, pelo regime de competência, eu faturei 55, tributei 55, não tenho nada pendente. Pelo regime de caixa, eu faturei 35, eu faturei 55, mas só tributei 35. Então, eu tenho que oferecer 20 a tributação. Quando? No último trimestre. Por quê? Porque eu estou saindo do regime de caixa para o regime de competência. Então, no último trimestre do ano 1, eu vou pegar esses 20 mil, independente de ter recebido ou não, e vou oferecer a tributação. E começo o ano 2 zerado, sem nada a oferecer a tributação. Ok? E se eu for do regime de competência para o regime de caixa? Se eu for do regime de competência, eu já não tributei tudo? Eu tenho alguma coisa para colocar na base de cálculo antes de iniciar o regime de caixa? Não. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido os exemplos que eu dei. Se tiverem alguma dúvida, por favor, poste nos comentários. À medida do possível, eu vou respondendo. Se outras pessoas que virem o vídeo souberem responder, elas vão responder também. Se você tiver sugestões de vídeos, por favor, coloque nos comentários. À medida do possível, esses vídeos vão entrando na nossa lista de vídeos a serem gravados, se já não estiverem na lista. Recomendo também que você veja cada playlist na ordem que está sendo apresentada. Por quê? Porque esses vídeos estão sendo gravados em uma sequência lógica, para facilitar o seu entendimento. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até breve.